Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí pessoal, tudo bom? Nesse capítulo vamos tratar a respeito de retificadores de meia onda. O propósito aqui é analisar o processo de conversão de corrente alternada em contínua. Na prática, o retificador de meia onda possui aplicações em baixa potência, uma vez que a corrente média para a rede elétrica não é nula e esta pode vir a causar problemas nos transformadores. O objetivo desse capítulo vai ser introduzir técnicas gerais de análise dos circuitos eletrônicos de potência, aplicar os conceitos vistos anteriormente na parte de cálculo de potência e apresentar soluções no simulador e na parte algébrica usando alguma ferramenta matemática. Essa primeira figura vai exibir um retificador de meia onda não controlado e as principais formas de onda envolvidas nesse circuito. A carga, nesse caso, é considerada resistiva e a fonte é uma senoidal, contendo apenas a componente fundamental. Entre as formas de onda, podemos destacar a tensão na carga e a tensão sobre o diodo. Observe que a unidade de medida no eixo horizontal, esse eixozinho aqui, né, está em ângulo. Tá? Tal representação facilita consideravelmente a análise e é independente da frequência da fonte. Então, quando você vai analisar esse tipo de circuito e resolve incorporar a frequência aqui dentro desse termo, facilita bastante no equacionamento, facilita bastante no cálculo das integrações e nas derivações. Beleza? Para esse retificador, a tensão média na saída ela não vai ser nula e é representada por essa integralzinha aqui. Ó, tá? Se vocês observarem, aqui tem um pequeno errinho, tá? É proposital. O fato que eu falei há pouco de nós não representarmos esse ângulo aqui como tempo e sim como ângulo, né? Aqui ó, π, aqui 2π, vai facilitar também a nossa integração, porque aqui vai ser de 0 até um certo t. Nesse nosso caso, a nossa tensão média seria de 0 até esse valor aqui de π, que é exatamente a integração que a gente está interessada em torno do período 2π, que a gente está integrando desta região até essa região aqui. Então esse valor não vai dar 0. Se nós integrássemos esta senoide de 0 até 2π, o valor médio daria 0. Nesse nosso caso não dá, dá Vm sobre π. Então um retificador como esse daqui vai apresentar na sua carga uma tensão média dada pelo máximo dividido por π. Beleza? Avançando aqui, se nós introduzirmos agora uma carga RL, tá? Vai ficar mais interessante o circuito, vai ocorrer outras características mais interessantes. Então, se nós considerarmos a carga resistiva indutiva conectada ao retificador de meia onda, essas cargas indutivas geralmente as cargas industriais elas contêm uma determinada indutância. Esse rapazinho aqui representado, tá? Além da parte dissipativa, que é no nosso caso o resistor. Então é possível expressar através da lei de Kirchhoff das tensões a condição logo após a polarização direta do diodo. E essa será descrever a corrente para o circuito com o diodo ideal. Então essa equaçãozinha que a gente está descrevendo aqui está representando exatamente a lei de Kirchhoff para as tensões assim que esse diodo entra na polarização direta. Então a soma das tensões na resistência mais a soma da tensão no indutor vai ter que ser igual à soma da tensão da fonte. Então a solução dessa equação diferencial é composta de duas partes. A parte forçada, IF, e a resposta natural, IN. A resposta forçada para esse circuito é a corrente existente após o decaimento a zero da resposta natural. Para esse circuito, a resposta forçada é uma parcela senoidal de regime permanente que existirá no circuito caso o diodo não esteja presente. Então, essa parcela forçada ela seria exatamente o circuito RL submetido à fonte vezes M seno de ômega-t, caso esse diodo aqui estivesse o tempo todo conduzindo. Tá? Então, observem que se nós fizermos essa análise, nós vamos obter uma solução a partir de uma análise fasorial de um circuito RL, submetido a uma fonte de tensão senoidal, advindo da análise CA de circuitos elétricos. Então, essa resposta a gente pode ver aqui, ó, nessa equação, em que a resposta forçada vai ser a magnitude da corrente, né, Vm dividido pela impedância Z, concebida por RL, que é a raiz quadrada de R mais ômega-L ao quadrado. Isso aqui vem da análise CA. Seno de ômega-t menos θ, onde θ é exatamente a relação de defasagem que existe entre ômega-L e R. Já a resposta natural vai ser o transitório que vai existir ao se transferir a energia para a carga. A solução da equação diferencial homogênea para esse circuito sem a fonte e o diodo forma IN. E ela está aqui, ó,
representada como IN de t igual a uma constante A multiplicado por um exponencial E elevado a menos t sobre tal. Então, se o aluno perceber, quando t é igual a zero nessa equação, esse termo A aqui vai existir multiplicado por um valor unitário. Então, IN para um ponto inicial seria exatamente o valor A. Então, é basicamente a solução quando não existe a presença dessa fonte e quando esse circuito ele parte de alguma determinada condição inicial e n de zero partindo da condição inicial, ok? Bom, então se nós combinarmos as respostas forçada e natural, é possível de nós obtermos a solução completa para o retificador de meia onda sob uma carga RL. Tá? Então, se nós somarmos essas duas respostas aqui, a parte forçada com a parte natural, nós vamos obter essa nova equação, tá? Combinando essas condições. Então, se nós utilizarmos as condições iniciais do circuito, é possível de nós determinarmos essa constantezinha A, que nos interessa. Então, na condição inicial do circuito, a corrente no tempo inicial ela vai ser zero. Então, está aqui, a corrente ela vai ser zero. Tá? O ângulo vai ser zero, o ômega-t vai ser zero. Então, quando nós fazemos um algebrismozinho aqui em torno dessa equação, nós podemos determinar esse meu valorzinho de A, que vai ser nada mais que a transferência desse termo para cá, vai ficar menos A igual a Vm seno de menos θ. Então, se nós transferirmos o sinal do menos A para cá, vai ficar menos Vmz vezes seno de menos θ, ou simplesmente Vmz, Vm dividido por Z vezes seno de θ. Então, quando nós reintroduzimos esse valor aqui de volta na nossa equação, aqui, né, a gente obtém que a corrente I de t é igual a Vmz, que multiplica o seno de ômega-t menos θ mais seno de θ elevado a menos t sobre tal. Onde esse meu tal nada mais é do que a constante de tempo RL do meu circuito. Ok? Bom, essa equação ela está em torno do termo t, tempo. Mas é muito mais interessante que nós possamos enxergá-la em torno de ângulo e de ômega-t. Então, para isso, os termos em t serão multiplicados aqui por ômega. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo aqui no MathCAD para nós podermos enxergar esses conceitos e nós passarmos a ter alguma noção acerca dos valores que estão envolvidos nessa aplicação. Então, tranquilo? Então, vou mudar aqui para o nosso aplicativo, MathCAD, tá? E vamos lidar com essas equações que a gente tem aqui. Então, vamos construir aqui uma indutância L1, vamos chamar aqui de 500 mA. Observe que facilita bastante a introdução das unidades, né? A resistência de carga sendo 100 ohms. Tá? A minha tensão máxima, vou chamar aqui de R1, 100. A minha tensão máxima aqui, Vm, vai ser 220 vezes raiz de 2. No nosso caso aqui, 220 volts, tá? E o nosso ômega vai ser 60 Hz vezes 2 vezes π, para obter em radianos por segundo. Então, com isso aqui a gente parte do nosso equacionamento básico. Então, a nossa impedância Z vai ser a raiz quadrada de R ao quadrado mais, no caso aqui é R1, né? Ômega vezes L1 ao quadrado. Então, a nossa impedância aqui desse circuito é 213 ohms. Então, isso aqui vai depender muito da frequência, depender muito desses valores de indutância e resistência. Ok? Bom, então, vamos para o nosso coeficiente A, que vai ser Vm dividido por Z vezes seno de θ. Bom, aí esse θ é o nosso arco tangente de ômega L por R. Então, θ equivale a tan de ômega L por R. Então aqui ele reclamou porque aqui eu digitei erroneamente, é L1 por R1. Beleza. Então aqui eu vou chamar aqui de A1, θ1, para não ficar conflitando com as variáveis internas do MathCAD. Tranquilo? Só para deixar aqui mais organizado. Beleza. Então, a partir desse coeficiente A1 aqui, a gente pode vir reconstruir a equação completa em torno do ângulo.
tá bom? Então meu I, eu vou chamar aqui de um ângulo gama, vai ser o meu VM por Z, vezes o seno agora de gama, menos o meu θ1, ficar melhor de ver, né? Mais o seno do θ vezes a minha exponencial que decai, né? A menos ômega tal, ômega t, que no nosso caso aqui é o meu gama, sobre ômega vezes tal. E faltou declarar o tal, né? Então a minha constante de tempo aqui, tal, é L sobre R. Que não é, que é θ, né? Então, ele já está reclamando aqui alguma coisa. Vamos ver o que é. Bom, localizei o erro aqui, tá? A constante de tempo aqui estava L sobre R, eu corrigi para L1 sobre R1, deu beleza, tá? Então, aqui só para a gente ter noção desses valores, tá? Meu tal, tá aí, 5 milissegundos, né? Vou deixar aqui unidade de 5 milissegundos, a gente ver esses valores, tá bom? Então aqui nossa corrente através do diodo, beleza? Eu tive que mudar aqui para Φ, né? Aí fica mais fácil a gente compreender. Bom, então vamos plotar aqui essa curva D de Φ. Aqui ele já deu um errinho. Φ, partindo do zero até, vamos ver aqui, π. Então, beleza, está crescente, está condizente com o que a gente vem observado. 2π, ok. Então, se nós confrontarmos aqui corrente, né, e colocarmos aqui, por exemplo, tensão, vou colocar aqui logo abaixo, Vm seno de θ. Então vou construir aqui uma outra função aqui, Vi de Φ também, vai ser Vm seno de Φ, que vai nos auxiliar aqui a enxergar o que está ocorrendo, né? Vou deixar aqui uma posicionada aqui próxima à outra. Vou tirar aqui essas telas, depois eu coloco-as, são muito úteis. Então, observa que a tensão está crescendo, chegou até o pico, né? Aqui é π, aqui é 2π, tá? E aí você observa a corrente, a evolução da corrente nesse retificador. Então, deixa eu adicionar aqui alguns grids, 6 grids aqui, grid lines, adicionar aqui de cinza, grid aqui, melhorzinho de enxergar e visualizar o que está ocorrendo, né? Aqui também. Bom, grid, 6, beleza. Então aqui a gente consegue visualizar, né? Então, para uma tensão negativa, né, ó, a corrente ela veio positiva, e observa que ela se tornou aqui zero, né, e você ainda tem corrente circulante nesse retificador. A tensão se tornou negativa na fonte, né? Se tornou negativa na fonte, porém você ainda tem corrente circulante aqui. É o efeito que esse indutor ele traz ao circuito, né? Ele vai manter a circulação de corrente até ocorrer a extinção completa dessa corrente. Nesse momento, quando a corrente aqui chegar a zero, né, aí o diodo vai entrar em bloqueio e a tensão aplicada na carga, né, vai voltar a ser zero. Então você vai ter uma forma de onda muito parecida com essa, certo? Muito similar a essa daqui, em que você tem a corrente crescente, passou aqui do π, e aí você ainda continua mantendo a circulação de corrente até um determinado ângulo de extinção que a gente chama de ângulo beta. Tá?
Então, para determinar esse cálculo, esse ângulo de extinção, o cálculo do ângulo de extinção beta, nós temos que pegar essa equação de I, tá? Chamar aqui de I de beta e torná-la igual a zero. Então, a corrente no diodo, ou a corrente na carga RL, ela vai tornar agora esse formato, né? Vai ser aquela mesma equação para 0 até, de ômega-t até beta. E vai ser 0 de beta até 2π. Okay? Bom, então a solução desse beta não é trivial. Tá? Você precisa pegar um software e resolvê-lo numericamente. Então a gente pode tentar fazer essa inferência, ou então resolver de forma gráfica, né? Como a gente está vendo aqui, o beta aqui se aproxima em torno de 4,19. Tá? Mas a gente pode aproveitar aqui que a gente está lidando aqui com o software e a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui e tentar resolver para beta. Então a gente pode utilizar a ferramenta Solve, né? Ele tem aqui um resolvedor numérico para tal finalidade. Bom, então para isso a gente vai vir aqui no Insert Function, aqui no Solving, e tem essa função root. Tá? Então vou inserir, ela pede 4 parâmetros, a função, a variável e o intervalo que me interessa localizar essa raiz. Tá? Então vai ser id de φ, a minha variável, e o meu intervalo. Então eu quero a partir de π sobre 2 até 2, aliás, acima de π, né? Até 2π. Pronto. Então ele achou aí 4,314, bate legal aqui com o que a gente está vendo na forma gráfica. Bacana, né? Então, não tem jeito. Essa equação, por não ser simples, ela não é uma equação algébrica, não existe um formato simples, então só resolve numericamente. E aí você pode estar se perguntando, beleza, se só resolve numericamente, é uma equação que só vai de 0 até beta, o que eu faço para resolver, por exemplo, a corrente média ou a corrente eficaz num retificador como esse? Infelizmente, meu povo, não tem jeito. Tem que se usar uma boa ferramenta matemática, uma boa calculadora. Afinal de contas, a gente está no século XXI, a gente tem isso de forma bem acessível. Até no celular você tem ferramentas muito tranquilas e muito boas para a gente fazer esse cálculo, e o computador resolve isso para a gente rapidamente. Afinal de contas, é o nosso calculador pessoal. Né? Então, por exemplo, vamos tentar aqui enxergar qual seria o valor médio dessa corrente, tá? Essa corrente aqui que circula através desse circuitozinho aqui, exemplo, utilizando aqui a nossa ferramenta. Tá? Então a gente vai declarar aqui o nosso ID AVG, vai ser o período, né? 1 sobre 2π vezes a minha integralzinha, e ela vai ser toda resolvida numericamente. Então, aqui volta para o nosso menu de cálculo, vai ser de 0 até beta, né? Então esse nosso númerozinho aqui, ele vai passar a ser agora o nosso beta. Esse é o nosso beta. Tá? Então a gente vai resolver beta de id de φ dφ. Então o nosso id AVG para esse circuito vai ser 0,68. E a gente pode utilizar uma expressão similar para fazer o cálculo do valor RMS. Então, RMS, aqui vai estar o quadrado, então raiz, né, d de φ ao quadrado. Então o nosso ID RMS 0,97 amperes. Então são ferramentas bastante úteis que nos levam a enxergar melhor as propriedades desse retificador operando com carga RL. Ok? Então aí fica para o aluno treinar, principalmente quando ele estiver fazendo essa parte dos exercícios. Bacana, né? Bom, já que a gente tem esses dados aqui para serem comparados, a gente pode aproveitar e levar essa informação que a gente tem aqui para o PSIM. Né? A gente tem o valor de indutância, resistência, tensão, frequência e assim por diante, e comparar os dados que a gente tem. Então, eu já construí aqui uma simulaçãozinha, certo?
O aluno pode vir tentar reproduzir esse circuito aqui na sua residência, tá? Em simuladores web ou mesmo aqueles que foram listados na outra apresentação. Bom, então eu vou alterar aqui os parâmetros para atender o que a gente está trabalhando, 220 vezes raiz de 2, e a carga sendo 100 ohms e a indutância sendo 500 mil. Okay? Então vamos rodar. Corrente aqui através de D1. Bom, está para baixo porque aqui está errado o sentido, então eu vou corrigir. Simular novamente, está aí o D1. E vou aumentar aqui, vamos ver com mais períodos o nosso circuito. Então tá aí, está chegando aqui até um valor coerente. Vamos aumentar aqui a fonte. Vai ficar ruim de ver. Ok. E vamos engrossar aqui um pouco mais a pena da curva, né? 3, ok. Então tá aí a corrente. Chegando aqui a um valor bem similar. Então vamos inspecionar. Nossa corrente aqui está chegando até 1.78. 1.78, beleza. Então nosso equacionamento está coerente e a simulação também. Tá? Bom, vamos tentar extrair aqui um valor médio dessa corrente D1 aqui, né? Então se a gente apertar aqui no X barra, está dando 0.68, né, para esse intervalo entre 0 e 100 milissegundos, tá? 0.68, e o RMS 0.967, beleza, está batendo legal, né? Então só para a gente ver aqui mais informação, atenção na carga, aliás, atenção na fonte, né? E comparar aqui com a atenção na carga. Valeu. Você vê, né, que bate bem direitinho com essa teoria que a gente desenvolveu até agora. Vou ampliar aqui a nossa tela. Você vê que a carga ela é submetida a tensão negativa até ocorrer o zero da corrente no diodo. Show! Bom, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Bom, existem alguns problemas interessantes nessa área, que é, por exemplo, projete um retificador para que uma corrente média de 2 amperes circule através de uma resistência de 10 ohms e uma fonte de 120 volts RMS em 60 Hz. Então a gente pode utilizar o simulador para ele ficar o tempo todo calculando para a gente com diferentes parâmetros de resistência ou de indutância. No nosso caso aqui a resistência é fixa, quem vai variar é a indutância. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui no nosso simulador. Okay? Então vou alterar aqui os parâmetros. Aqui a gente tem uma simulação inicial com os parâmetros que foram inicialmente calculados. Ele não sabe a indutância, então ele chutou aqui um valor de indutância inicial. Tá? Então 120. Aqui a indutância inicial era 100 e aqui a resistência inicial era 10. Então se nós resolvermos essa simulação, você vai ver aqui que vai bater aqui a informação com o que ele está exibindo, né? Está perto de 6 amperes. Né? Opa, eu acho que eu errei aqui alguma coisa. Corrente na carga está dando 1. Então, se eu não me engano, eu acho que eu errei aqui o valor da indutância inicial, né? Então, deixa eu atualizar. Resistência 10, indutância 100 mil. Está correto. Tensão 120, 60 Hz. Vamos rodar aqui de novo. Bom, então vamos fazer aqui uma expressão, porque você não está obtendo aqui a média dessa função. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a média. A média móvel, D1, e vou adicionar em comparação. Tá? Então essa daqui é a nossa média que eu estou esperando. Ao fim da simulação aqui a nossa média vai estar dando 2.75 amperes. Bom, então eu vou colocar agora uma ferramenta que existe no PSIM e existe no PSpice e outros simuladores, que é a varredura, né? Você consegue, por meio de variação paramétrica, alterar esses parâmetros, principalmente aqui da indutância. Okay? Então aqui no PSpice você faz varredura paramétrica, você diz como é o formato, se é linear, logaritmo ou tem valores.
e você diz qual é o parâmetro que você está alterando. No caso aqui é o L, valor de início, o valor final e o incremento que você quer realizar. Então eu vou fazer essa mesma ideia aqui no PSIM. Bom, então aqui no PSIM existe um rapazinho que a gente pode adicionar aqui, um bloquinho, aqui no Order, Parameter Sweep. Então a gente faz uma varredura paramétrica. Aqui na carga eu já alterei para a indutância sendo LO, chamei de LO. E no Parameter Sweep a gente altera, né? O parâmetro que eu quero fazer varredura é LO. O valor de início começa em 0.05, similar ao que ele está colocando aqui. O valor final 0.2 e o incremento de 0.05. Okay? Bem simples. Então, se a gente dá o start na simulação, né? Então tá aí, ele carregou corretamente. E aqui ele apareceu todos os parâmetros para todas as simulações que foram solicitadas, né? Da primeira até a quarta. Então nos interessa observar todas as correntes aqui, e da primeira até a quarta, ok? Então tá aí, certo? Ele fez vários parâmetros de variação do indutor, né? Começando com 0.05 50 mA e indo até 200 mA. Então vamos ver qual foi o que deu o resultado correto, né? Então, no primeiro deu 3.74 amperes de média, no segundo 2.64 amperes de média e no terceiro deu 2.04 amperes de média. Já o último valor, que é 200 mA, né, deu 1.65. Então não nos interessa esse valor aqui, nem esses outros dois, o que foi solicitado, né? O problema inicial era uma corrente média de aproximadamente 2 amperes, se resolve com essa indutância aqui de 150 mA, tá? Ok? Bom, eu vou mostrar aqui como seria essa média individualizada de cada valor. Dá um pouquinho de trabalho, mas não tem problema não. Vamos adicionar aqui a média móvel. Aí a gente vem e seleciona cada parâmetro desse aqui. Ok? Então esse aqui é o 2. Eu vou copiar essa parte para ficar mais rápido. Três. E o último, 4. Adiciona. Okay. Então tá aí todas as médias móveis, né? Então o que nos atendeu mesmo foi essa terceira opção aqui, dá aproximadamente os 2 amperes. Bacana, né? Um pouquinho trabalhoso, mas nada que gastando um pouquinho de tempo você consiga resolver. Bom, esses resultados aí, tá? Podem ser vistos aqui, tá? Aqui é o resultado da simulação paramétrica do PSpice usando essa mesma ideia da média móvel, beleza? Bom, a figura a seguir ela vai mostrar a variação do retificador de meia onda. Nesse caso, agora a gente vai ter uma carga do tipo RL fonte ou RLC, tá? Desculpa, RLVCC. Observe que o diodo vai permanecer em corte até que a diferença de potencial nele, a tensão aqui, né, tensão de ânodo, se torne maior ou igual que a tensão de cátodo. Dessa forma, você vai ter a condução da corrente I assim que essa tensão se torna maior do que essa. E até esse diodo estar conduzindo, a tensão de cátodo permanece igual a VDC. Okay? Então, assim que a condição tensão máxima vezes seno de ômega T seja igual a VCC, ou VDC nesse caso, o diodo vai entrar em condução. Tá? Logo, nesse caso, a lei de Kirchhoff para as tensões vai passar a proporcionar a equação diferencial para o circuito, que é esse caso aqui já está sendo descrito. Essa tensão vai ser igual à tensão no resistor mais a tensão no indutor mais a tensão VDC. Tá? Bom, novamente, tendo as respostas forçada e natural para a corrente, nós podemos combiná-las para obter a solução do circuito. A resposta forçada da corrente é obtida por meio da superposição das fontes. Então, se a gente olhar aqui para a cara da resposta forçada, ela vai ser uma combinação da parte senoidal, certo? Que é esse circuito aqui mostrado por essa figurinha B, tá? Associada com a parte forçada da parcela da tensão CC somente sobre o resistor. Tá?
Então, a fonte CA vai atuar sobre o conjunto RL e a fonte CC vai atuar apenas sobre o resistor. Então, a resposta natural ela vai seguir a mesma ideia, tá bom? Bom, então, quando a gente combina as correntes da resposta forçada dado lado CA e dado lado CC, a gente passa a ter essa equaçãozinha aqui. Então, a corrente vai ser a soma da parcela alternada com a soma da parcela contínua. Bom, então se a gente olha a equação resultante, a gente também vai ter a resposta natural, tá, para a corrente. Bom, a resposta natural vai ter a mesma ideia anterior, em que vai ser RL quando não existe, por exemplo, circulação de corrente algum, aliás, quando não existe aplicação de tensão alguma no circuito, tá bom? Então, dessa forma, a gente passa a ter a equação I sendo a resultante da combinação, da associação da parte forçada com a resposta natural, A é elevado a ômega t sobre ômega tal. Então, esse circuito aqui ele vai ser válido, e essa equação aqui ela vai ser válida para um intervalo dado entre alfa até beta, como a gente pode ver aqui nessa figurinha. Tá? Esse ângulo alfa aqui ele é determinado quando a tensão da fonte V seno de ômega t se iguala a VDC, e nada mais é do que um arco seno de VDC por Vm. Já o nosso ângulozinho beta vai depender da solução dessa equação aqui, quando o I de beta se iguala a zero. Beleza? Bom, então com essas ideias aqui a gente pode também ir lá no MathCAD e reescrever essas ideias para a gente enxergar a análise matemática por trás disso. Então vamos aproveitar a nossa planilha que está feita, certo? Eu vou introduzir aqui agora um termo de ID, porque se vocês observarem, isso daqui, isso daqui, isso daqui, nada mais é do que uma extensão dessa equação. Né? É uma extensãozinha dessa equação. Então, vamos lá, modificá-la. E daí, quando a gente faz essa extensão, a gente basta assumir que VDC é zero, nessa planilha aqui, ou VDC é um determinado valor que ele vai calcular para a gente todos os demais parâmetros. Tá? Então, vamos atribuir aqui nosso VDC sendo 50 volts. Tá? E a primeira parte da planilha, vamos ter que calcular agora o nosso valor alfa, que é esse arco seno aqui. Tá? Assim, de VDC por Vm. Então, este alfa vai ser 0,66. Se você quiser enxergar isso aqui em graus, fica às vezes mais fácil de enxergar e ter uma noção, dá 9,2 graus. Então, a partir de 9,2 graus, vai existir a comutação desse diodo que permitir a circulação de corrente dessa fonte para essa outra fonte. Legal, né? Beleza. Bom, nós temos que adaptar agora a equação para fazer o nosso cálculo de A, né? Dessa minha constante A. Então, essa minha constante A ela não vai ser mais VMZ seno θ1. Ela vai ser agora VMZ seno alfa menos θ menos VDC sobre R mais A vezes E elevado a alfa sobre ômega tal. Tá? Então, nessa substituição aqui, certo? A gente passa a determinar o nosso A. Tá bom? Então, vamos fazer a adaptação aqui dessa equação. Certo? Daqui a pouco a gente vai adaptá-la na outra parte também. Tá bom? Então, eu vou reescrevê-la aqui. Vou aproveitar e copiar essa parte, né? Já está aqui pronta. Então, seno do nosso alfa menos o meu θ1. Bom, isso daqui vai sumir por enquanto. Bom, menos Vm, VDC sobre R, né? Mais A que multiplica. Aqui é o nosso termo A. E aqui é o nosso alfa. Tá? Então isso daqui vai ser equivalente ao meu I de alfa. Beleza? Então como nós queremos determinar o A, essa parcela aqui é zero. O nosso alfa aqui, a condição inicial é zero. Tá? Então o que vai ocorrer nessa equação? Todos esses termos aqui
eles vão passar para o lado de lá, tá? Então vai ficar da seguinte forma. Vou copiar aqui novamente. Deixa aqui. É igual. Esse termo aqui pode passar para o lado de lá também, né? Só que aqui tem um termo menos. Então, esse menos eu posso transferir de volta para cá. Aqui vai ficar menos, aqui mais. Esse menos some. E esse é elevado a menos alfa ômega t, quando ele vem para cá, ele vai vir multiplicando. Só que ele viria dividindo, né? Só que quando ele vem dividindo, esse termo aqui, menos, vira mais. Legal, né? Matemática é coisa linda. Então essa aqui passa a ser a nossa equação para determinar o nosso valor de A. Tá? Observa que se essa equação aqui, ó, quando o meu alfa é zero, esse termo aqui é zero e VDC é zero, essa equação aqui se mostra idêntica à nossa equação originária. Tá bom? Então eu vou atualizar nosso valor aqui de A1, deixa aqui meu tal aqui, com essa minha nova equação. Tá bom? Então VDC por R1 está aí atualizado o meu valor de A1. Beleza, bacana. Então a minha nova equação, já vou aproveitar aqui e vou atualizar correspondentemente. Tá? VDC sobre R1. Então essa equação aqui, em torno do meu φ, tá? Ela só é válida a partir do meu ângulo alfa. Tá? Aqui é φ. Beleza, beleza, beleza. Show. Bom, pessoal, depois de uma briga aqui, eu encontrei que esse termo estava escrito somado mais A, tá? Mas na verdade tem que ser A1. Então, só para conferência aqui, vamos voltar aqui, vai ser 0, tá? Se esse algoritmo estiver calculando corretamente, nosso ângulo alfa aqui vai dar 0. As ideias aqui, essas relações estão todas corretas, tá? O A1 vai ter que se tornar um valor similar ao que era anteriormente, e o ID vai começar a partir do zero. Tá? Então você vê aqui que ele começa, beleza, a partir do zero. Tá? Então aqui eu vou colocar 50 volts, tá? 0.161 vai ser o meu ângulo de início, e aqui tem que ser correspondente, próximo de zero. Tá? Aqui o número de pontos aqui em φ não está adequado, então você vê que está zerando bem próximo do valor que é para ser. Tá? Então, se eu aumentar ainda mais o VDC, 150 volts, já recalculou tudo para mim, né? Então aqui ele deslocou 0.52, é um valor bem próximo aqui do zero, né? Então, é exatamente perto aqui do meu alfa, 0.5, tá? Então aqui é a nossa forma de onda para essa simulação aqui, para esse exemplo, vai chegar a 0.75 amperes, 754. E aqui eu já aproveitei para fazer uma comparação, tá? Já construí aqui a simulação com 150 volts, os mesmos parâmetros. Tá? Nosso valor aqui da corrente 0.754, bem aqui, 0.754 amperes, tá? Então, está coerente essas nossas ideias. Então essa equação aqui ela só vai ser válida a partir de alfa até beta. Então ficou mais sofisticado, tá? Nosso beta aqui ele veio até um ângulo de 3.4, tá? E manter aqui as escalas, só para manter uma coerência. Vou minimizar aqui. Tá coerente aí. Pronto. Aqui o nosso root localizou 3.451. E agora o nosso cálculo da corrente média, da corrente RMS, vai ter que ser a partir do nosso alfa, né? Então, está aqui o nosso alfa, está aqui o nosso valor médio, está aqui o nosso valor RMS. Vamos dar uma olhada lá na simulação, certo? Vou tirar aqui vamos ver a escala completa. E aí vamos ver o nosso médio, 0.201, e o nosso RMS, 0.343 aproximadamente. Então está batendo
nossas equações aqui estão corretas. Então o estudante ele tem que ficar muito atento, porque é muita variável que vai aparecendo e aí pode causar essa confusão mental, tá? Inclusive misturar com as equações internas do software. Então tem que ter mais cuidado, tá? Dar uma revisada para evitar de cometer esses pequenos erros, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui. Com a inserção do chamado diodo de roda livre, esse D2 aqui, o circuito vai operar de forma diferente, tá? Ele opera de forma diferente porque agora a corrente que circularia aqui na rede RL, ele antes circularia agora pela fonte, ele vai forçar a polarização direta de D2, tá? Então observe que mesmo que isso aconteça, também não pode ocorrer que ambos os diodos podem se polarizar diretamente. Caso ocorresse essa polarização direta dos dois, imagina que essa fonte aqui estaria conectada por meio desse diodo D2 aqui, causando um curto-circuito, tá? Surgiria a chamada fumacinha mágica, ou magic smoke, coisa que ninguém quer que ocorra, tá? Então a representação que existe para o funcionamento da operação com o diodo de roda livre é a seguinte: aqui em B você tem a circulação por meio de D1, tá? Circulação de corrente aqui por meio de D1, e em C a operação quando D2 entra em roda livre, né? E aí você passa a ter a circulação da corrente IO sendo mantida e a aplicação da tensão VO igual a zero. Então acontece que ao energizar o circuito pela primeira vez, a corrente de carga é nula e não pode se mudar instantaneamente. A corrente ela irá entrar em regime após alguns períodos, vai depender bastante da constante de tempo RL. Então a figura aqui vai exibir esse processo de energização do circuito RL e é possível observar a condição de transição da corrente que circula através de RL. Observe que vai ser mantido aqui também um valor médio, né, em regime permanente. Então a gente pode utilizar a série de Fourier para a tensão na carga RL e ela está apresentada aqui nessa figura, tá? Então se eu pegar essa tensão aqui, VO vai ser a mesma que vai aparecer na carga RL, tá? Observa que durante o período de π a 2π a tensão ela é zero, representando essa condição. E aí com a série de Fourier para essa forma de onda aqui, Vm sobre π mais Vm sobre 2 de ômega-t menos as parcelas dos termos harmônicos de numeração par, a gente pode inferir qual é a corrente que vai circular por cada termo correspondentemente, tá? Então a corrente vai ser expressa por meio de uma superposição em que cada termo da corrente N é calculada termo a termo. Então, a fim de obter um detalhe analítico da corrente no retificador e na carga. Então vamos fazer um exemplo aqui no MathCAD para a gente tentar compreender um pouco das ideias que estão por trás dessa análise, tá bom? Então aqui na nossa planilhazinha, tá? Eu vou abrir aqui uma nova e vou introduzir esses meus termos de tensão VO. Só ampliar aqui um pouco. Observe que só apareceu aqui a forma de onda deslocada, tá? Então vamos colocar agora os termos da série de Fourier. Observa que é 2V máximo dividido por n ao quadrado 1 e cosseno de n ômega 0t. Então vamos fazer isso. E aqui eu vou colocar uma outra variável que vai ser o meu n maiúsculo e vai ser o número de termos que eu vou introduzir dessa série de Fourier. Então aqui vírgula 4. Copiar isso aqui mais. Opa, fazer isso aqui é melhor, né? Somatório. Partindo de N1 até meu N maiúsculo. Aqui vai ser o contador. Na expressão eu vou fazer essas multiplicações para dar por 2, para aparecer números pares. Tá? Aí fica 2Vm. Dois vezes n ao quadrado menos 1. Beleza? Isso aqui vezes π. Beleza? E agora, aqui é um menos. E aqui é um cosseno de 2 vezes n ômega 0.
Olha aí que maravilha que já apareceu aqui na nossa tela, né? A nossa funçãozinha bonitinha. Então a gente pode utilizar esse recurso a nosso favor. Então, só com 4 termos, né? Ou seja, N1, 2, 3, 4, aqui seriam as partes pares, 2, 4, 6 e 8, a gente já consegue ter uma forma de onda bem legal. Só com 2 termos, também já está aí bem legal, né? Fourier foi o cara. Bom, então observe que eu posso pegar Vn para cada termo, Zn para cada termo, onde Zn seria o R mais J, N, ômega 0L. Então eu poderia, a partir dessa expressão aqui, sair calculando e fazer a superposição correspondente, por exemplo, para uma determinada componente da impedância. A título de exemplo, essa parcela aqui só iria influenciar no resistor. Então, por exemplo, eu poderia atribuir aqui uma resistência para fazer alguns testes, né? Resistência sendo, vamos colocar aqui 50 ohms. Indutância sendo 500 miliamperes. Mas você observa que ele está conflitando com os valores internos. Eu vou chamar aqui de R1, L1, tá? E aí a gente pode calcular cada termo desse. Por exemplo, IDC vai ser esse termo aqui, né? Vezes 1 sobre R1. Então, nosso IDC vale. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Faltou aqui a unidade da tensão, né? Volt. Beleza. Aí, quando você entra com R1, L1, você vai ter agora a fundamental, né? Então, a gente poderia extrair o valor RMS da fundamental. Vai ser o quê? Bom, vai ser o valor da tensão, né? Vai ser o valor da tensão RMS, aqui que nesse caso é Vm sobre 2. Isso aqui é o valor de pico. Vezes 1 sobre raiz de 2. Vezes o módulo daquela impedância. R1 e L1. R1 ao quadrado mais esse módulo dessa impedância aqui, né? No meu caso seria o ômega 0 vezes L1 ao quadrado. E RMS1. Tá aí. Legal, né? Bom, e dos demais valores? Quantos seriam o IRMS, por exemplo, da segunda harmônica, da quarta e assim por diante? Bom, aqui a gente tem esse valor de amplitude, né? Então, o IRMS da enésima harmônica, eu vou já criar aqui uma funçãozinha para ele, vai ser definida a partir, por exemplo, do valor eficaz dessa tensão aqui, né? Então vamos dar uma olhada na cara dessa tensão aqui. V RMS da enésima harmônica. Então isso aqui vai ficar vezes 1 sobre raiz de 2. Então só para a gente olhar aqui. Aqui está 2N, aqui eu vou tirar isso, vou deixar só o N, aí a gente se responsabiliza por controlar os termos. Então essa aqui seria a parcela eficaz da segunda harmônica, da quarta, da sexta e assim por diante. Então, utilizando um conceito similar, a gente pode utilizar esta mesma equação aqui. V RMS da enésima vezes 1 sobre. E agora aqui, N vezes ômega 0 L1. Legal, né? Então vamos olhar aqui quanto é que está dando esses valores. IRMS da segunda. Opa! Aconteceu um erro bem aqui, né? Pronto. IRMS da segunda. IRMS da quarta. Da sexta. E assim por diante.
Bacana, né, pessoal? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Dessa vez agora nós vamos trabalhar com um filtro capacitivo conectado à minha carga R. Nessa figura aqui a gente tem um capacitor de filtro associado à minha carga R, né? Ou podemos simplesmente considerar o meu R em paralelo com o meu C como sendo a carga, ok? Mas geralmente a gente entende que a carga é R. Essa é uma aplicação muito comum e usual para retificadores, onde vai ocorrer a conversão de uma tensão alternada em uma contínua. Então, se nós considerarmos inicialmente o capacitor descarregado, a tensão nele vai ser zero, então a gente pode enxergar nesse gráfico que a tensão nele vai vir aqui, né, no ângulo zero. O diodo vai se polarizar até aproximadamente metade um quarto, né, do período completo. Então vai ser aproximadamente aqui π sobre 2. Agora, se você observar, nessa figura aqui, ele está vindo até um determinado ângulo que a gente vai chamar de θ, que é onde vai ocorrer esse descolamento aqui da tensão. Tá? Por que acontece isso? Bom, você imagina que quando está ocorrendo o processo de transferência de energia, tá? Você vai ter a tensão senoidal aplicada aqui em cima do meu circuito RC, por meio aqui da conexão e polarização direta do diodo. Só que essa tensão aqui, ela está começando a gradativamente vir a se reduzir e voltar a ser zero novamente. E ao mesmo tempo, o capacitor, como foi carregado, foi transferido energia para ele, ele vai começar a transferir também energia para essa resistência. Então, em algum instante, a tensão na carga se tornará menor do que a tensão da descarga RC, o que acarretará na polarização reversa do diodo, bloqueando este. Então, para que a gente possa fazer a análise e tentar determinar esse ângulo θ, a gente vai tomar a derivada da tensão de saída VO com relação a ômega-t, tá? Com relação a esse ângulo que está variando. Então, as inclinações da tensão de descarga do capacitor e da senoide podem ser igualadas a fins de obter esse meu valor de θ. Então, quando a gente pega e faz a derivada dessa expressãozinha aqui, do meu VO de ômega-t, que foi caracterizada inicialmente como sendo a senoide, né, ela vem aqui senoidal, e volta a ser um processo de descarga exponencial, né, sendo V nessa tensão θ vezes a minha exponencial de descarga, caracterizada aqui pela minha constante de tempo RC. Então, o ponto em que ocorre esse descolamento aqui, a gente vai chamar de Vm vezes sin de θ. Isso aqui é uma constante, certo? São funções variantes no tempo, e aqui a gente tem uma constante chamada Vθ. Então, se a gente toma essa derivada, Vm cosseno de ômega-t seria a derivada desse Vm seno de ômega-t, e Vm seno de θ vezes essa parcela aqui também exponencial, correspondente à descarga exponencial do capacitor. Okay? Então, quando nós igualamos essas duas expressões, após alguma simplificação, a gente encontra que o θ vai ser o arco tangente de menos ômega RC. Ou, se você quiser enxergar isso de outra forma, vai ser menos o arco tangente de ômega RC mais π. Beleza? Então, vamos pensar o que está acontecendo aqui. Observa que esse θ ele sempre vai ser um pouquinho após ou muito próximo aqui de π sobre 2. Beleza? Então, se a gente pegar uma elevada constante de tempo, tá, a gente pode fazer essa aproximação aqui, que θ é aproximadamente igual a π sobre 2, e esse meu Vm seno de θ vai ser o próprio Vm. Afinal de contas, seno de π sobre 2 dá 1. Né? Beleza. Bom, observa também que algo interessante está acontecendo. Quando ocorre a descarga exponencial aqui no circuito RC, a gente também tem condições de determinar quando é que esse ângulo alfa aqui vai ocorrer, que é o ângulo de encontro, novamente, da tensão de descarga até a minha senoide crescente da rede elétrica, ou da fonte alternada. Então, para isso, a gente usa essa relação aqui, ó, Vm que multiplica seno de 2π mais alfa, que é exatamente a minha senoide, prosseguindo acima de 2π mais alfa, e igualando ao meu ponto de descolamento, né? Minha exponencial se descolou a partir de Vm seno de θ, vezes a exponencial elevada a menos 2π alfa menos θ por ômega RC. Tá? Bom, utilizando essas ideias aqui, a gente também tem condições de, por exemplo, calcular a corrente que circula aqui através do capacitor ou a corrente que circula aqui através do diodo. As ideias se baseiam também nessa derivada que a gente calculou previamente. Bom, então,
se a gente prestar atenção aqui no que é a corrente através do capacitor, ele é C dVc dt. Então, se eu fizer aqui um algebrismo em torno da inserção do ômega multiplicado por t, eu acabo retornando com essa expressão aqui, ó, IC de ômega t, de ângulo, né, vai ser o ômega c vezes dVo do meu ângulo por d do meu ângulo. Tá? Ora, e isso daqui a gente já calculou previamente, que é a minha derivada da tensão de saída em função do ângulo. Então, quando eu resolvo inserir esse termo em cima de C e em cima dessa expressão, após um algebrismo, eu passo a ter o valor da minha corrente no capacitor, que basicamente é ômega C Vm cosseno de ômega t, e a parcela menos Vm seno de θ dividido por R, que multiplica E elevado a menos ômega t, e a parcela exponencial. Observando, é claro, a validade dessas equações. Ômega t para essa primeira parte é de θ até 2π mais alfa, e para essa parte é de 2π mais alfa até o próximo período, que é 2π mais θ. Então, se nós observarmos com cautela, a gente pode enxergar e extrair detalhes, por exemplo, qual é a corrente de pico que vai circular através do capacitor, qual é a corrente de pico que vai circular através do diodo. Então, a corrente de pico vai ser caracterizada pelo máximo dessa função aqui, né? O máximo dessa funçãozinha aqui, e que vai ocorrer exatamente ao fim desse período. Ômega CVM cosseno de 2π mais alfa, ou uma outra identidade, que é ômega CVM vezes o cosseno do alfa. E a do diodo vai ser a associação desta corrente, que é a corrente do capacitor, com a corrente através da carga. Né? Afinal de contas, essa corrente aqui é a combinação, que é a soma dessa mais essa corrente aqui. Legal, né? Bom, vamos abrir aqui o nosso MathCAD e vamos introduzir essas equações para a gente observar e tentar extrair mais detalhes numéricos e observar isso também na simulação, tá bom? Bom, então aqui eu já estou com o MathCAD aberto, eu vou chamar aqui no capacitor de C1 de 100 microfarads. Correta aqui a equação, conferir aqui corretamente. Então, à medida que eu reduzo aqui o meu valor da resistência, esse meu ângulo ele tende a ir mais à frente de π sobre 2. Tá? Aqui π sobre 2, aqui o valor dele, então ele está ficando à frente de π sobre 2. E à medida que eu aumento o valor da resistência, esse ângulo aqui ele vai tender a se aproximar de π sobre 2. E o mesmo vale aqui para o valor da capacitância. Se eu aumento a capacitância, né, ele tende a se aproximar de π sobre 2. Como a gente tinha visto. Então vamos olhar aqui essa constante de tempo. R1 vezes C1, só para a gente ter uma noção desse valor. Tá? Então aqui, milissegundos, 10 milissegundos, essa constante de tempo. Bacana, né? Bom, então vamos continuar aqui. Vamos enxergar aqui quando é que ele volta a encostar novamente, né? Então, para isso, a gente vai ter que resolver essa equação para alfa, contra esse ângulozinho alfa aqui. Então, V. Observa aqui que esse Vm e esse Vm eles podem ser cortados, né? Então, a gente pode simplesmente subtrair seno de 2π mais alfa menos seno de θ por essa expressão aqui, tá? E resolvê-la no roots, né? Então, f de alfa vai ser o seno de 2 vezes π mais o meu ângulo alfa, menos seno desse meu θ, vezes a exponencial 2 vezes π mais alfa menos θ, dividido por meu ômega vezes R1 vezes C1. Então, f de alfa, tá? Vamos substituir aqui por zero, né? Só para a gente ver, está dando um número negativo. Então, à medida que eu vou aumentando aqui esse valor, 0.1,
Você vê que ele vai se aproximando aqui de zero. Então vai ter um determinado ângulo aqui à frente do 2π, que essa tensão aqui vai se encontrar com essa senoide. Então vamos utilizar aqui minha função roots, a gente já viu como é que ela funciona, né? Roots f da minha variável alfa, e a minha faixa de intervalos, né? Então eu vou começar de 0 até π sobre 2. Aqui, root. Então achou certinho 0.279. Então vamos atribuir aqui como sendo meu alfa 1, tá bom? Então alfa 1, 0.279. Então com isso aqui a gente pode reconstruir, né, de forma gráfica como esse circuito resistivo capacitivo de meia onda vai se comportar. Então eu vou adicionar aqui um gráfico, tá? Vou adicionar aqui a minha função, que vai ser essa. Tá? Essa daqui, e vou introduzir as validades do VO de ômega t. Tá? Então, VO, aqui eu vou chamar de φ, vai ser igual a Vm seno de φ. Tá? Vamos colocar logo aqui VO de φ. E as faixas de trabalho do ângulo vai ser de 0 até, vou colocar aqui 4π. E aqui é φ. Beleza, né? E aí a gente coloca agora uma linha. Aqui, a deadline. E a gente faz os limites de operação dessa função, né? V de θ vezes a exponencial do meu φ menos o meu θ. Aqui novamente θ eu já calculei, tá? Dividido por ômega vezes R1 vezes C1. Bom, aí esse meu V de θ aqui, né? Eu vou ter que calculá-lo. Então o V de θ vai ser atribuído como esta tensão aqui, ó. Seno de θ. Beleza. Então aqui só está aparecendo a parte que é exponencial que decai, porque eu não introduzi aqui as condições. Então, se o meu ângulo tiver entre θ, aliás, entre 0 e θ, né? Então, agora a gente parte aqui para as condicionais. Então, 0, meu ângulo é maior do que 0, e meu ângulo φ é menor do que θ. Então você vê que ele já começa a reproduzir aqui correspondentemente, certo? Aqui ele bateu elevado aqui, porque aqui eu não coloquei o igual, né? Então, vou colocar certinho. Pronto. Então você vê que ele trata coerentemente aqui até o meu ângulo 2π mais alfa. Então aqui a gente pode adequar essas relações, né? Por exemplo, esse Vθ com outra condição si. Beleza? Então vamos fazer isso. Então vou extrair daqui. Esse otherwise eu vou manter. Tá? Eu vou colocar aqui um si. Aí eu vou pegar essa condição. Agora meu ângulo vai ser a partir de θ e vai até 2π mais alfa. No caso aqui eu defini como alfa 1. Beleza. Então isso aqui ele constitui toda a característica inicial aqui do processo de carga e descarga do capacitor. Tá? Então é uma equaçãozinha bem interessante. Bom, e aí, como é que eu posso fazer para essa equação ela se tornar mais... interpretar os demais períodos? Bom, eu posso fazer aquela ideia
por trás da minha função de resto, né? R de, no caso aqui seria meu ângulo, R de ângulo vai ser o mod, o resto, né, da operação ângulo, e garantir a periodicidade, que é 2π. Aí você pode adaptar nessa equação aqui. Eu não vou fazer isso, porque não é meu intuito nesse momento, tá bom? Que é para mais nós temos uma ideia de como é que esse circuito vai funcionar. Nos exercícios o aluno pode praticar essas ideias, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui na corrente, aqui para o capacitor, né? E vamos ver aqui quanto é que está dando esses valores, né? Ômega C, Vm, cosseno de alfa e no diodo. A gente tem uma ciência e uma noção do que está acontecendo com esse circuito. Aqui a gente só tem a característica da tensão, me interessa saber quanto é o valor de pico no capacitor. Então, ômega vezes C1 vezes Vm vezes no cosseno do alfa, no caso aqui é alfa 1, e no diodo vai ser a expressão similar, ICPK mais Vm sobre R1 vezes seno do alfa 1. Então ele vai calcular exatamente neste ponto aqui, que obviamente é a menor tensão para os demais períodos, eles voltam a se repetir. Então assim que ocorre essa tensão mínima, você vai ter a máxima corrente no capacitor, no diodo. Então esses valores aqui para esse circuitinho, ICPK, 11 amperes, não é pouco, tá? E IDPK, 12 amperes, tá? Então observe que é um circuito relativamente simples, um capacitor de 100 microfarads, um resistor de 100 ohms, uma cargazinha de 100 ohms, porém os valores não são tão desprezíveis, tá? Isso aqui o projetista ele tem que tomar muito cuidado quando vai fazer um retificador com esses níveis de corrente, tá bom? Então só a título de curiosidade, vamos aumentar aqui o valor da capacitância, né? Aí, ó, você vê que ele levou mais tempo para descarregar, legal, bacana, só que quando ele volta a se reencontrar aqui novamente, a corrente já vai para 60 amperes, no diodo já vai para 62 amperes. Não são correntes desprezíveis, tá? E isso aí é a cada período da rede elétrica, tá bom? Então é bem interessante esse equacionamento que foi desenvolvido aqui, que ele mostra essas características desse circuito. Bacana, né, pessoal? Bom, dando continuidade aqui no nosso estudo, às vezes para alguns projetos mais simples, a gente não precisa ter tanto preciosismo numérico, tá? A gente pode utilizar uma relação que facilita bastante o cálculo da ondulação, que é fazer a consideração inicial que a gente tinha demonstrado aqui, né? Θ aproximadamente π sobre 2, Vm seno de θ sendo aproximadamente dado por Vm. Então, se nós considerarmos que essa queda de tensão aqui que está ocorrendo, ela não é tão considerável, ela é relativamente pequena, então a gente pode aproximar que a ondulação vai ser essa equação aqui, Vm 2π ω/RC. Tá? Uma dica que eu faço para o estudante, para ele tentar chegar a essa equação aqui, é considerar que essa corrente na resistência constante, tá? Aproximadamente constante durante esse processo de descarga. E aí fica fácil de você poder determinar essa relação aqui do ΔVO, tá? Que vai ser Vm dividido pela frequência vezes a minha constante de tempo. Bacana, né? Show de bola. Bom, com essas ideias aqui em mãos, a gente pode tentar fazer uma simulação e comparar correspondentemente, tá? Então vamos aqui no nosso PSIM. Então aqui eu vou colocar esses meus valores do MathCAD, tá? Então vamos voltar aqui para o que estava, 100 micros, 100 ohms, 220 mais de 2. Tá? Aqui essa simulação que está sendo exibida é dessa, tá? Só para a gente rodar e depois a gente faz os valores, né? Então já está aqui medindo a corrente do capacitor, corrente na carga, e a gente executar. Vamos ver aqui a corrente no capacitor, através do capacitor, né? Vou aumentar aqui o número de períodos. Então a gente vê aqui que é coerente, né? Chega aqui até 4 amperes, né? E nesse gráfico aqui ele está mostrando a do diodo, então vamos ver aqui a do diodo. Vou remover aqui. D1. E já aproveitar aqui e aprimorar aqui as curvas e texto para nós, né? Então vou inverter.
a menos D1. Pronto, tá aí. Então, coerente, bate beleza aqui com ele, né? Então, vamos ver aqui a tensão de saída. Aqui a tensão na fonte, certo? Vou colocar aqui novamente a tensão de saída. Acabei esquecendo, né? Vou chamar aqui de VO. Então, VSource, VO. Aqui o meu VO. Legal, né? Bom, vamos confrontar aqui esses valores agora com o que eu desenvolvi aqui na simulação. 100 micros, 100 ohms e 220 volts. Vamos ver se faz sentido esse equacionamento. É para fazer. Então aqui vai ser 220. E aqui vai ser 100 ohms. Você vê que tem um jeitão que está ficando parecido com o nosso equacionamento. Então vamos deixar aqui ao lado. E vamos confrontar aqui nossas equações, tá? Bom, então vou fazer aqui um 3. Aqui está dando 311, que é o correto, né? E aqui o descolamento vai ocorrer correspondentemente. Então você observa que está aparentemente correto. Aqui está chegando no mínimo em torno de uns 85 volts. Vamos ver aqui se bate esse mínimo, né? 86 está coerente. Aqui 86 volts no VO. Tá? Corrente aqui através do diodo. O máximo está chegando em 12 amperes, né? Aqui o nosso calculado está dando 12,1. Tá coerente também. Beleza? Só para a título de curiosidade, vamos ver aqui a corrente no capacitor, através do capacitor. Olha, você vê aqui o máximo está chegando esse valorzinho aqui de esse aqui, né? 11.71, tá coerente também. Show, né? Bom, aí você pode utilizar essas relações, essas equações aqui que foram desenvolvidas, para, por exemplo, ter uma noção da corrente média que vai circular aqui através do diodo, já que você sabe esses ângulos aqui de descolamento correspondentemente. Isso, novamente, eu deixo para o aluno desenvolver essas ideias. Você já viu como faz as integrais, já viu como é feito esse cálculo, fica aí para o aluno resolver esse tipo de atividade. Legal, né? Bom, dando continuidade aqui, vamos trabalhar agora com outros tipos de retificadores. O retificador de meia onda, previamente analisado, são também conhecidos como não controlados. Uma vez conhecidos os parâmetros da carga e da fonte, as características da saída não são modificadas. Por exemplo, a corrente, a tensão ou a potência. Ora, você fixou a resistência, fixou a indutância, fixou a tensão eficaz da fonte, você não tem muito parâmetro para modificar aquilo ali, são parâmetros fixos. No lugar do diodo, para o nosso retificador, vai ser introduzido agora um SCR, ou um Silicon Controlled Rectifier, um retificador controlado de silício, na qual vai receber um comando de gatilho sincronizado com a tensão da rede elétrica. Na próxima aula, a gente vai trabalhar bem direitinho com um detalhamento em cima dos circuitos de acionamento e sincronia. Tá? Aqui está só colocando a ideia principal, mas lá na frente a gente vai trabalhar com muito detalhe, muito preciosismo em torno desse circuito de acionamento. Bom, observe que a operação com carga resistiva resulta em uma tensão média na carga como função do ângulo alfa. Então agora a minha equação ela vai mudar, tá? Porque assim que eu aciono o meu tiristor aqui nesse ponto, os pontinhos bem aqui, ó, a tensão de saída ela vem sendo zero e aqui ocorre o comando de acionamento dele. Então quando eu resolvo fazer o cálculo da tensão média que essa carga enxerga, o meu ponto de integração não é mais zero, ele parte de alfa. E alfa quem dá é o comando aqui, o circuito que foi utilizado para fazer esse acionamento. Tá? Então vai ser de alfa até π, que vai resultar agora num valor em que vai ser dependente de alfa. Tá? Então quando esse alfa aqui é zero, ele volta a ser originalmente Vm sobre 2π. Tá? Então a tensão sobre o SR, a gente está vendo, né, ele vem
senoidal, e assim que ocorre o disparo em alfa, ela cai a zero. Ele fecha aqui a conexão séria, tá, da fonte com a carga. Bacana, né? Bom, então a análise, se a gente resolve fazer também com carga RL, ela vai ser muito similar à versão não controlada de meia onda. Então, assim como na versão com RL não controlada, você partir de um ângulo zero. Só que nesse caso aqui a gente vai partir de um ângulo alfa e até meu ângulo de extinção beta. Só que nesse meu caso aqui, o alfa vai ser ditado pelo controlador, né, pelo circuito de acionamento e sincronia do SCR. Bom, então a determinação da constante para aquele meu circuito, para minha resposta normal, para minha resposta forçada, ela vai ser realizada agora a partir do meu alfa, né? Meu I de alfa vai ser igual a zero. Então, quando você resolve fazer todo aquele passo a passo, aquele procedimento, você encontra uma equação similar àquela que foi desenvolvida. Observa que aqui a gente não está colocando a fonte VCC sobre R, né? Ela não é presente nesse circuito. Então, aqui esse termo seria zero. Só existe basicamente a determinação a partir do ângulo alfa. Bom, quando a gente faz essa ideia de inserir a fonte VDC, passa a ter esse termo, né, VDC sobre R, na minha solução da resposta forçada e da resposta normal. Tá? Então, novamente, esse tiristor aqui ele vai permitir o acionamento, tá? Vai permitir a circulação a partir de um ângulo alfa, tá? Garantindo, é claro, a condição que essa tensão seja maior do que VDC. Então, as ideias também são similares. Bom, então aqui o livro ele traz a simulação do SPICE, né? Eu trouxe aqui no PC. Então já está aqui à nossa disposição. E o PCIM ele tem esse bloquinho aqui chamado Delay Angle Alpha Controller. Tá? Bom, a gente vai localizar esse controlador de acionamento de tiristores, né, aqui no Switch Controllers Alpha Controller. Tá? Então quando a gente vem e olha aqui no help dele, tá? Ele precisa dessas entradas, né? Sincronia, a alfa, a habilitação e a saída, respectivamente. Tá? Outros parâmetros que a gente tem que colocar nele são a frequência de operação e uma largura de pulso, né, em graus, que a gente quer que esse pulso seja mantido logo após o acionamento. Então, aqui eu estou colocando o valor similar aqui, tá? 120 vezes raiz de 2, valor de pico da fonte. E para fazer a sincronia eu tive que colocar esse sensor de tensão aqui para fazer esse acoplamento entre a parte de potência com a parte de sinal. E eu tive que também colocar esse fator 1 sobre 63,97 para essa tensão. Então vai depender muito dessa tensão, esse fator aqui, para ele sincronizar corretamente. Então aqui eu estou colocando exatamente o ângulo que eu quero que seja feito o disparo do meu SCR. Então quando a gente roda a simulação, vamos ver aqui a tensão de disparo. Tá aí o pulso. Vamos só melhorar aqui a nossa apresentação, né? 3 e a fonte 16. Ok? E vamos ver a sincronia correspondente. Então, VO na carga, eu vou colocar aqui dividido por um fator de 100, porque aqui está 120. Okay? E aí a gente vê que ele está iniciando aqui no 0 grau. Então, só para aprimorar aqui nossa visualização. Beleza. Então vou simular novamente agora com um ângulo, por exemplo, de π sobre 2. Então tá aí, ó, 90 graus ele está colocando a partir dos 90 graus. Então essa ideia de grau radiano às vezes confunde um pouco. Então é importante que o aluno ele também esteja atento com relação a isso. Tá? Então aqui a nossa tensão da fonte, tá? 90 graus certinho, como a gente quer. Então aqui 45. Vou dar novamente 45 graus. Tá? E aí a gente pode utilizar essas relações e, por exemplo, calcular aqui a tensão média que esse tipo de retificador vai proporcionar. Então aqui eu vou adicionar aqui no VSource a VG, VO na carga, adicionar. Aí, então vai ser esse o valor médio. Então eu vou mudar aqui o ângulo, você vai ver que essa tensão média
ela vai aumentar com um ângulo menor. Então aqui eu estou tendo um valor médio de 54, 53 volts. Tá? Se eu vier aqui para 45 graus, simular novamente, essa média já caiu para 46, 45 volts. Se eu aumentar para 90 graus, caiu ainda mais, já foi para 25, 26 volts. Tá? Então, essa simulaçãozinha aqui ela ajuda o aluno ele ter uma noção de como utilizar esses controladores. Tá? Então aqui ele traz já esse bloco e, como eu disse, na próxima aula a gente vai detalhar melhor como é que funciona essas ideias de sincronismo, tá? Correspondentemente. Certo? Aqui outra simulação que ele traz, só que agora com uma carga, uma indutância e uma fonte. Certo? E aqui ele resolve fazer variação em torno de um determinado alfa. Ele quer saber qual é o alfa que eu preciso ter para dar uma determinada potência sendo transferida aqui para esse meu circuito RL. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está colocando como a média da potência sendo transferida para essa fonte CC. Então, é outra forma que você tem para determinar, por meio da simulação, essas variáveis. Tá? Muito detalhe, são muitas equações, e aí essas simulações elas trazem essa facilidade para a gente. Legal, né? Existe um fato que a gente até agora considerou sempre uma fonte de tensão ideal. Tá? Então, nas aplicações reais, a fonte ela vai apresentar uma impedância equivalente e é predominantemente indutiva. Para os casos previamente analisados, nós podemos incorporar a indutância da fonte à carga RL. Tá? Então, nos casos mais simples, sem esse diodo aqui, você simplesmente pega e transfere essa indutância para essa indutância aqui, associa e faz a análise correspondente. Porém, para os circuitos retificadores de meia onda com diodo de roda livre, irá existir uma condição na qual a tensão sobre a carga RL só se tornará igual à tensão da fonte quando a corrente através de D2, esta corrente aqui, se igualar à corrente através de D1. Então você imagina o seguinte, quando está ocorrendo aqui o processo de roda livre, né, D2, mantendo a circulação de corrente aqui pela carga RL, a tensão aqui na fonte já começou a evoluir. E aí, essa tensão observada, que é a diferença de potencial D1 D2, certo? Como existe a presença desse indutor, e esse D2 aqui ele também está transferindo energia, está permanecendo circulando a corrente aqui, vai ocorrer uma determinada condição em que tanto D1 quanto D2 vão conduzir. Certo? Você observa aqui, ó, a partir desse instante, ó, a partir de 2π, certo? Você observa que a corrente D1 já começa a crescer, enquanto você ainda tem corrente D2 mantendo circulação. Tá? Então, durante esse processo, D2 vai permanecer conduzindo devido à condição da carga, enquanto que D1 e LS iniciam o processo de circulação da corrente. Então, no instante que ocorre a condução de D1 e D2, a tensão VLS vai ser igual a Vm seno de ômega t. Então, durante esse processo, durante essa transiçãozinha aqui, a tensão desse carinha vai ser a mesma tensão da fonte. Então, através dessa análise, a gente pode calcular a corrente através da fonte D1 e assim por diante, principalmente a corrente aqui através de D1. Então, a corrente através de D2 está decaindo nesse processo aqui, né? Ela está decaindo nesse processo aqui, ó, certo? Então, assim que essa corrente ID2 nesse ângulozinho U, ou nesse período aqui U, tá? Nesse caso aqui U é ângulo, certo? A gente está trabalhando aqui com ângulo. É possível obter a expressão para o ângulo U, em que ocorrerá a transição da transferência da energia da fonte para a carga. Então, se a gente pega e estabelece essas relações, por exemplo, IS é igual a ômega T Vm por ômega LS, 1 menos cosseno de ômega T, essa relação aqui ela é válida para a carga desse indutor. Tá? E sabendo que a corrente D2 é IL, a corrente média está circulando aqui, considerando basicamente constante, menos IS, tá? Vai ser a corrente aqui no D2. A gente tem essa circulação de corrente aqui ocorrendo. Tá? IL menos Vm ômega LS, que multiplica 1 menos cosseno de ômega T. Então, com essa relação aqui, a gente pode igualar ID2 igual a zero, e ID2 de U igual a zero. Então, esse termo aqui passaria, e seria meu U. Tá? Então, com algum algebrismo, você pode pegar essas relações e obter essa relação aqui da comutação e extrair esse valor de U. Tá?
Então observa que esse ângulo U ele vai afetar a tensão na carga. Se você prestar atenção aqui no VO, está aparecendo um circuito tiristorizado, né, controlado em ângulo, e esse meu ângulo aqui seria U. Então ele vai levar esse efeito similar ao do controle de tensão de saída por meio do controle do ângulo, tá? O que vai efetivamente reduzir a tensão média na carga. Esse é um fato interessante que nos auxilia a enxergar o efeito desse LS na transferência de energia para uma carga RL. Legal, né, pessoal? Bom, com isso a gente chega ao fim desse capítulo. Espero que tenham compreendido as ideias principais e ferramentas utilizadas para análise dos circuitos retificadores de meia onda. Eu sugiro que realizem os exercícios propostos e simulações referentes a esse capítulo para uma melhor compreensão e aprofundamento das técnicas desenvolvidas aqui. Abraços e até o próximo.